E aí, quando o Edgar me convidou, eu falei, Edgar, então, coloca um tema que eu não vou sentir tanta dificuldade em desenvolver. E aí eu falei para ele, eu vou escolher compaixão e solidariedade. E aí ficou certo isso, né, Edgar? Mas aí depois, quando eu vi, o Edgar me mandou uma imagenzinha, né? Que o meu tema, já o cartazinho pronto, né? Era gratidão e solidariedade. E aí eu fiquei, nossa, mas eu tinha falado compaixão, né? Mas a gente sabe que não existe o acaso. Aí eu comecei a refletir, por que será que esse tema tinha sido alterado, né? E fiquei também refletindo como relacionar a gratidão com a solidariedade. Porque compaixão com solidariedade está bem conectado, né? Para que eu seja solidário, é preciso que antes eu me coloque nessa condição de um coração compassivo, né? Que eu sinta, não dó, porque a dó é um sentimento socialmente aprendido e egoicamente exercitado. Muito do alto do nosso ego, a gente olha para o outro e fala, nossa, estou com tanta dó de fulano, quando, na verdade, a gente, às vezes, está se colocando até numa condição superior. E a compaixão, não. A compaixão, ela nos iguala, ela nos conecta com a dimensão humana que nós carregamos e que o outro também faz parte dela. E aí, como eu estava dizendo, né, não tem o acaso. E a gente vê isso na doutrina espírita, a gente estuda isso na doutrina espírita. Então, eu comecei a pensar o que eu preciso refletir sobre a gratidão, né? Qual é o aprendizado que essa oportunidade está me trazendo, né? Então, eu começo primeiro agradecendo estar aqui, dessa casa que me acolheu em 2006 e que eu passei aqui há 13 anos, né? 12 anos, vindo lá do Gama, depois de 18 anos numa casa espírita lá no Gama. Então, a gente tem caminhadas e a gente precisa sempre ter esse olhar de gratidão para essas caminhadas. E aí, para embasar a nossa conversa sobre gratidão e solidariedade, eu fui buscar no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, o espírito mentor do maior orador e escritor espírita, né, Divaldo Pereira Franco. E é um dos livros que compõe a série psicológica de Joana de Ângeles. E não é uma leitura fácil de fazer, porque Joana, ela traz todo um enfoque psicológico nessas obras, então tem muitas expressões que às vezes a gente tem dificuldade de apreender e a gente às vezes lê as obras com um dicionário ali do lado, o que não deixa de ser maravilhoso, porque a gente também aprende, né? Mas essa obra em particular, esse livro de Joana de Ângeles, a linguagem é bem poética e bem mais acessível do que as outras. Não porque não tenha a profundidade que as outras obras têm. Tem a mesma profundidade, mas me parece que cala fundo no nosso coração, fala alto na nossa alma. Então, eu fiz alguma pesquisa nesse livro e trouxe algumas frases para nós iniciarmos a nossa conversa do livro da Joana, para nós compreendermos um pouquinho o que é a gratidão. É interessante como a gente consegue esvaziar alguns conceitos e algumas palavras tão importantes. Talvez gratidão hoje em dia está na moda, né? A gente vê, né? A gente vê no Facebook, a gente vê nas redes sociais. Então, assim, hashtag gratidão, né? Assim, dito de maneira, às vezes, tão mecânica, tão automática, né? E aí a gente fica achando que as coisas perdem um pouquinho o significado. Mas aí, Joana vem lançar luz e trazer para a gente uma compreensão bem mais aprofundada. E olha o que ela nos traz sobre gratidão. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Ou seja, a gratidão é uma característica de espíritos que já amadureceram.
que já saíram, né, digamos assim, ou pelo menos que se encontram no processo de amadurecimento, de desenvolvimento, né, do seu psiquismo, do seu campo psicológico e emocional, e já conseguem ter uma conexão mais profunda de reconhecimento de tantas bênçãos, de tantas benesses que recebeu, não só nessa existência, mas ao longo, né, de todo o nosso processo evolutivo. Então, não é o simples agradecer, não é o simples dizer muito obrigado, que às vezes até o muito obrigado nos falta. Até esse verniz social que às vezes a gente precisaria ter com alguém que nos concede um favor, com alguém que nos abre a porta, com alguém que nos atende, né, num determinado local em que nós precisamos. Às vezes, nem esse muito obrigado nós nos dirigimos aos outros, né? Às vezes, a gente encontra a refeição feita, a refeição posta na mesa, alguém que nos serve num restaurante, né? São tantos os exemplos de mãos estendidas para nós e que muitas vezes nem esse muito obrigado nós dirigimos a essas pessoas, né? Pessoas que trabalham no nosso ambiente de trabalho por anos, né? Abriu a porta para nós e às vezes a gente sequer sabe o nome, né? Não tem nenhuma proximidade de reconhecimento para com aquela pessoa que está ali nos servindo. Daí Joana nos traz justamente isso, né? Que a gratidão é um dos mais nobres sentimentos. Um dos mais nobres sentimentos, nós começamos a refletir, porque a gratidão está relacionada à humildade. Para ser grato, eu preciso me revestir da humildade para reconhecer que esse Pai, que esse Deus, que esse Criador preencheu a minha vida de bênçãos, preencheu a minha vida, né, de tantas coisas boas que são tão naturais e tão comuns que elas caem no automatismo e eu não me recordo, eu não me lembro de agradecer, né? Além disso, Joana nos traz o seguinte: a gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano. Ou seja, todo aquele que já abraça, né, a doutrina espírita, como nós abraçamos, todo aquele que busca a sua reforma íntima, que nada mais é do que o desenvolvimento ético-moral, né, ao qual nós estamos destinados a trabalhar, desenvolver, né, ela é um dos grandiosos momentos que marca esse processo de desenvolvimento ético-moral. Porque nós vamos caminhar aqui sobre a Terra ao sol, né, dessa gratidão. O nosso coração será iluminado por esse sol. E isso vai ser uma marca indelével no nosso caminhar aqui na Terra. E Joana completa dizendo que a gratidão está íncita na individuação, ou seja, ela é inerente, ela faz parte do processo de individuação. E o que é o processo de individuação? É justamente a harmonização entre as duas dimensões que nós trazemos no nosso psiquismo, sombra e luz. Não é a eliminação da sombra, mas é o lançar luz sobre a sombra que nós carregamos. Então, nesse processo, tudo, diz Joana de Ângeles, adquire beleza e significado. Então, não é alguma coisa, é tudo, é tudo. Como Einstein disse, né? Que nós podemos olhar a vida e não vermos nenhum milagre. Ou que nós podemos olhar tudo como se fosse um milagre. Um cientista dizendo isso, né? Porque, com certeza, nos seus estudos e nas suas reflexões, ele conseguiu chegar a essa conclusão, né? De que tudo no universo é um verdadeiro milagre. E talvez não o milagre no sentido, assim, restrito, sobrenatural da palavra, porque quando a gente ouve falar de milagre,
a nossa mente, né, já busca logo esse sentido de algo miraculoso, sobrenatural. Mas ele queria dizer o milagre diário de cada pequenina coisa que compõe a vida, né? Então, desde os átomos, até as células, até os nossos órgãos, até o aparelho, né, composto por vários órgãos, até o nosso corpo completo, complexo, perfeito, ainda nas suas limitações, saudável, ainda que estejamos doentes, adoecidos, né? Parece um paradoxo, mas tudo é a maneira como nós olhamos, a maneira como nós enxergamos. Então, tudo, diz Joana de Ângeles, adquire beleza e significado. Então, nós podemos levantar de manhã e encararmos o dia que nos foi concedido como essa sucessão de inúmeros milagres que acontecerão naquele dia da nossa vida. E estarmos aqui já é, digamos assim, né, um milagre grandioso da vida, que nós devemos gratidão aos nossos pais, que se tornaram instrumentos para que aqui nós pudéssemos usufruir dessa etapa que é a nossa reencarnação aqui nessa terra, né? E aí também diz Joana de Ângeles, né? Nós vamos falar aqui desse reconhecimento profundo que é um estado de graça, que é a visão que Joana de Ângeles nos traz sobre a gratidão. Mas para chegar nesse reconhecimento profundo, vamos tentar entender um pouquinho de maneira mais conceitual o que seria a gratidão. Se nós procurarmos no dicionário, é essa a definição que nós vamos encontrar, que a gratidão é o reconhecimento por uma pessoa que lhe prestou um benefício ou um favor. Então, não deixa de ser uma visão restrita, né? Algo bem superficial do que seria gratidão. Mas ainda assim, quantas pessoas nos prestam benefícios? Quantas? E que nós não temos o reconhecimento por esse benefício que foi prestado, né? O alimento que nos chega à mesa, a roupa que nós vestimos, né? Então, quantas pessoas nos beneficiaram durante toda essa nossa existência, né? E aí a gente olha para trás e pensa, se eu tenho, vou confessar a minha idade, né? Mais de 50, né? Eu brincava e falava assim, já fiz 40, só não falo há quantos anos atrás, mas um dia já fiz 40, né? Mas já fiz 50 também, né? Então, 60 anos, 70, 80, se somos jovens ainda, né? 20 anos, 30 anos, não importa. Se nós olharmos para trás, quantos benefícios enriqueceram a nossa vida? Quantas mãos nos foram estendidas, né? Quantos se sacrificaram para que nós tivéssemos uma vida hoje mais confortável, materialmente falando, tecnologicamente falando, mais confortável, emocionalmente falando, espiritualmente falando? Quantos nos precederam nessa jornada? Pessoas que nós conhecemos, familiares, pessoas que nós não conhecemos, mas que a teia da vida nos une a todos, né? Que a teia da vida nos une a elas. Então, são muitos os benefícios. Se nós nos dessemos um trabalho simples de pegarmos uma folha e, de um lado, escrevermos, né, tudo aquilo que nos falta, porque o nosso pensamento é muito voltado e com muita facilidade a gente vai listar ali, né, aquilo que a gente acha que falta na nossa vida. E o nosso olhar, às vezes, o tempo inteiro está voltado para a falta. Quando nós deveríamos olhar para a abundância que nos cerca. E se nós formos comparar as duas listas, aquilo que nós desejaríamos ter e não temos, e a lista daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, daquilo que já chegou para a nossa vida, né, de tantas coisas que nós usufruímos e não valorizamos, ou não reconhecemos, com certeza que essa lista será bem maior. Com certeza que essa lista será bem maior.
E talvez isso nos mostre que a nossa felicidade, se nós achamos que ainda não usufruímos, não é pela lista que nos falta. A felicidade que nós julgamos que não usufruímos é por não valorizarmos e não reconhecermos a lista dos benefícios que nós já temos, que já estão na nossa vida, que já estão, né, no nosso dia a dia e nós não conseguimos enxergar. Então eu vou convidar vocês para um exercíciozinho assim curtinho, prático, para a gente experienciar isso de maneira mais concreta, digamos assim, né? Eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, né? Corrijam a postura na cadeira, apoiem os 2 pés no chão. Se quiserem apoiar as mãos sobre o colo, né, na forma de concha ou apenas sobre as pernas. De olhos fechados, vamos primeiro fazer uma respiração assim profunda, que nos traga muita presença para esse momento aqui agora. A gente pode inspirar observando a nossa respiração, mentalmente contando até 4. Inspira novamente. Percebe o ar que entra pela narina. E eu vou introduzir um segundo momento, um segundo elemento. Nesse momento agora, inspira, contando até 4. Retenha o ar, contando até 1 ou até 2. Mais uma vez. Inspira, retém um pouquinho o ar. E agora vamos introduzir a terceira etapa. Inspira, contando até 4. Retém o ar, contando até 2. E expira, exala lentamente, contando até 5 ou até 6. Fazendo a exalação ser mais longa, mais lenta, mais profunda. Repete o exercício. E ao repetir o exercício, pense no seu dia de hoje. Desde o seu despertar, desde que você acordou, em todos os fatos que aconteceram ao longo desse dia, tudo aquilo que você vivenciou. Reveja o seu dia, refaça essa trajetória, esse caminho, e tente se lembrar de algo que você é grato, algo que aconteceu hoje, algo que você usufruiu hoje, algum benefício que chegou para você, alguma coisa que nesse momento você identifica e pode dizer: eu sou grato, eu estou grato a isso. Respira novamente, de novo seguindo as 3 etapas do processo, inspirando, retendo o ar, exalando e calmamente abra os olhos. Tudo ok? E aí vamos para a participação de vocês na nossa conversa, né? O que sentiram tendo essa lembrança de algo que aconteceu e que agora, né, você conseguiu buscar isso através do pensamento, da mente, e algo pelo qual você é grato? Alguém quer dizer que sentimento que chegou junto com a lembrança desse momento? De gratidão? Uhum. E junto com a gratidão, mais algum sentimento? Bem-estar? Uhum. Paz, não é? Uhum. Alívio, né? Essa palavra é tão boa, não é? Eu adoro essa palavra. Alívio, né?
Mas eu vou provocar vocês um pouquinho mais. E aí eu quero saber, vocês foram gratos e estavam conscientes no momento em que aconteceu ou agora, porque eu fiz a pergunta? Agora. Né? Mais alguém quer falar? Né? Agora? Né? É interessante essa prática simples, mas que dá para a gente a importância do que é sentir a gratidão. Para a gente entender um pouquinho mais esse conceito que Joana de Ângeles nos traz. Por que isso? Porque a gente passa o nosso dia de maneira tão automática, tão mecanizada. E tudo a gente já toma na conta do garantido. E a gente não tem nada garantido. Nada. A vida pode se modificar no seguinte segundo da nossa existência. Porque uma das leis aqui na Terra é a lei de impermanência. Tudo muda, tudo se transforma. Né? Então não há nada garantido. Mas a gente vive a nossa vida como se tudo estivesse garantido. Como se nós não fôssemos perder, como se aquilo não fosse se distanciar de nós, como se nós não tivéssemos que reconhecer o benefício que é respirar, o benefício que é, a graça que é ouvir, o benefício e a graça de enxergar o rosto dos nossos familiares, né? O benefício de ter mãos saudáveis para poder estender e servir. O benefício que é ter a mente capaz de compreender, de ler, de entender. Né? Termos a possibilidade de conversar, de nos interagirmos. Termos a possibilidade de enxergar a nossa dimensão humana, vulnerável, frágil. Né? E aí, com compaixão conosco, podemos estender também compaixão para a humanidade frágil e vulnerável do outro também. Né? Então, são tantos benefícios que nós temos ao longo do dia, e por não vivermos o dia de maneira consciente, eles passam batido, eles passam despercebidos. E é isso que nós precisamos alterar, compreendendo isso daqui. Né? A origem da palavra gratidão vem de gracia, ou gratus. Se traduz como estado agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Imagina quantas coisas nós já recebemos nessa existência. O quanto nós fomos agraciados, o quanto nós fomos beneficiados. Então, nós precisaríamos entender a gratidão num sentido de reconhecimento profundo e aí entrarmos num estado de graça, que é o que Joana de Ângeles nos apresenta nessa obra Psicologia da Gratidão. A gratidão muito mais do que essa obrigação social, que ainda nela somos falhos, de dizer muito obrigado ao outro, né? Mas a gratidão de um estado permanente de graça diante da vida, por reconhecermos que nós somos fruto, nós somos o produto, né, de um amor imenso que nos gerou e que nós estamos aqui para estendermos esse mesmo amor que nos foi dedicado, que nós podemos nos tornar um instrumento desse amor. Eu gosto muito de uma história bem simples a respeito da Madre Teresa de Calcutá. É uma passagem curtinha da vida dela. E aí nós vamos compreender por que a gratidão está relacionada à solidariedade. Madre Teresa de Calcutá estava dando banho em um leproso. Alguém com o corpo coberto de chagas, né, já com um estado bem avançado da enfermidade. E uma pessoa que se encontrava ao lado disse para a Madre Teresa de Calcutá: nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. E Madre Teresa
né? Já tendo o amor na prática, já estando em estado de graça e compreendendo que aquele que está em estado de graça serve, que aquele que é grato veio à terra para servir e se tornar um instrumento do amor aqui na terra. Ela então diz: também eu não, meu filho, também eu não daria banho em alguém por $1 milhão. Só se dá banho em alguém por amor. Então o amor é o móvel das ações mais nobres. O amor é o móvel daquele coração que, em gratidão por tudo o que já recebeu, se coloca a serviço dos demais. Se faz, como Jesus disse, o menor de todos, né? E se torna aquele que é instrumento do amor e da paz aqui na terra. É esse estado de graça que Joana de Ângeles nos convida, né, a nós abraçarmos. Mas para abraçarmos esse estado de graça e nos tornarmos esse instrumento da solidariedade, da caridade, do amor em prática aqui na terra, a gente precisa exercitar os níveis da gratidão. E aí olha o que Joana nos apresenta como níveis da gratidão. O primeiro nível da gratidão é a gente ser grato pelo bem que nos chega. Isso é fácil, né? Esse daí dá para tirar de letra, será? E olha que de vez em quando a gente ainda falha nesse, né? De lembrar em agradecer pelo bem que nos chega. Mas seria mais fácil de exercitar, de praticar? Aí Joana nos diz, esse nível é a prática para nós atingirmos o seguinte: é nós sermos gratos pelo mal que não nos chega. Então, a gente pode fazer o mesmo exercício que a gente fez agora mesmo. O exercício que a gente fez agora mesmo estava ali no primeiro nível, né? Eu pedi que todos nós nos lembrássemos de um benefício, de algo que aconteceu no nosso dia e que nós agradecemos. Segundo nível, a gente pode relembrar também o dia de hoje e agradecer pelo mal que não nos sucedeu. A gente vence esse dia com vida. A gente vence esse dia depois de um dia de trabalho, depois de um dia de convívio com os familiares, depois de um dia de desafios, de luta, mas com uma certa vitória diante desses desafios, né? Então, quantas coisas... E a gente sabe que nesse momento em que a gente está conversando aqui, tem muita coisa de esse mal que a gente julga, né, que nós chamamos de mal, acontecendo na vida de muitas pessoas, né? No entanto, por hoje, nós vencemos esse dia sem que nenhum mal nos atingisse. Ainda que nós estejamos talvez angustiados, ainda que algo esteja nos preocupando, né? Mas, com certeza, esse segundo nível já é um pouquinho mais avançado, quando a gente consegue agradecer pelo mal que não nos aconteceu. E aí, praticando isso, nós estamos nos preparando para o terceiro e mais desafiador nível. É nós agradecermos, sermos gratos pelo mal que chega à nossa vida. Mas que doutrina é essa que prega um amor ao sofrimento? Engano nosso. Não se prega o amor ao sofrimento na doutrina, mas se prega o amor ao aprendizado. Não se prega o amor à dor, tortura, mas se prega o sofrimento à dor, lição. Se prega, né, o amor e o reconhecimento, aquilo que me chega como desafio e que vai redundar no crescimento, no amadurecimento da minha alma. Então, eu até poderia ter colocado aquele mal ali entre aspas. E olha que eu me atrevo a dizer que se eu perguntar de novo a vocês, talvez cada um de nós aqui tenha um exemplo na vida de algo que nos aconteceu, que ao acontecer nós julgamos como o maior mal da nossa vida, né? Como aquilo que provocou as nossas lágrimas, como aquilo que nos desafiou diante da vida.
E depois, conforme o tempo passou, a gente pôde compreender que aquilo redundou no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. E a gente chega a dizer, foi o melhor que me aconteceu. E a gente chega a concordar que aquela porta que se fechou até nos protegeu. Eu tinha uma amiga que ela tinha uma frase interessante, que ela dizia assim, Deus nos protege até de nós mesmos. E eu achava essa frase interessante, né? Que é quando Deus, através das suas leis, nos dá os nãos da vida, né? E a gente, qual criança, esperneia. A gente, qual adolescente, exige. Porque essa é a marca do espírito imaturo, a exigência, né? Mas eu quero que seja dessa forma, eu quero que seja desse jeito, eu quero que aconteça assim, né? E a gente, na nossa limitação, na nossa visão tão míope da vida, enxergando só o agora, na visão profunda e ilimitada daqueles que Ele criou e que Ele sabe e que Ele conhece toda a trajetória, nos apresenta, não por aqui, por essa outra estrada, né? Não isso, mas aquilo. Né? E aí a gente, depois de um tempo, é que vai enxergar como fomos protegidos, como fomos amparados, como fomos direcionados. Né? Então, isso faz parte da nossa trajetória. Reconhecer que aquilo que nós intitulamos mal, nada mais é do que o bem disfarçado, para nos despertar, para romper em nós a nossa camada de ignorância, para lançar luz sobre as nossas exigências. Né? A insatisfação é uma marca da nossa imaturidade espiritual. A gente está sempre insatisfeito. Ao atingir, né, a gente quer mais, a gente quer algo que não se encontra mais nas nossas mãos, nos nossos caminhos. Né? Então, isso é natural da nossa trajetória evolutiva. Mas a gente precisa enxergar que a gratidão passa por esses 3 estágios. Não significa que porque eu estou aqui falando de gratidão, né? Eu vou conseguir amanhã já passar por esses 3 níveis, né? Ou nós que estamos escutando, já vamos avançar de um nível para o outro. Joana de Ângeles nos traz essa frase dizendo assim, ó, tentando-se, embora com erros e acertos. Olha que coisa linda, embora com erros e acertos. Porque essa é a nossa trajetória. Aquilo que a gente chama de erros são experiências que a gente pode adquirir se a gente passar a olhar para aquilo de uma outra forma. Se a gente passar a interpretar a dor não no seu caráter punitivo, mas no seu caráter pedagógico. E aí ela diz, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. E aqui nessa frase, a gente vê como gratidão e solidariedade estão entrelaçados. Ou seja, momento chega que a gente vai praticando, exercitando, mesmo com erros e acertos, né? A gratidão, chega um momento em que a gente se enriquece de júbilo, de alegria, mas não é uma alegria fugaz, não é uma alegria que depois a gente olha para trás e até se arrepende, porque era muito mais euforia do que uma verdadeira alegria, né? Era muito mais um estado febricitante do que propriamente paz e harmonia no coração. Porque paz foi a palavra que também surgiu quando eu perguntei o que sentiram quando se lembraram do momento pelo qual são gratos. Bem-estar, paz. Então é esse júbilo, é essa alegria de ser gentil, né? E ser agradecido não só utilizando as palavras nas nossas preces, nas orações, ou dirigidas, endereçadas para os outros que estão na nossa vida, mas principalmente através das atitudes. E aí é isso que a gente tem como exemplos
em espíritos, né, tão nobres como nós citamos aqui, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que nós poderíamos citar dentro da própria doutrina, um Chico, uma Irmã Dulce, tantos outros espíritos anônimos também, desconhecidos, que já conseguem colocar a gratidão em atitudes, transformar em atitudes. E aí eu quero encerrar nossa fala com uma leiturazinha de uma cartinha curtinha. Eu tinha visto essa cartinha um tempo atrás, e aí acho que anteontem, nós temos o grupo da valorização, né, dos facilitadores. E aí um dos facilitadores, o Hipólito, postou isso no grupo da valorização. E eu falei, que cartinha interessante, né? E como está relacionado com o tema gratidão e solidariedade. E o Hipólito postou a carta, pediu que os facilitadores lessem e que depois dissessem que sentimento que despertava neles aquela carta, né? Eu achei isso muito interessante, porque um dos sentimentos que colocaram lá foi justamente a esperança de um mundo melhor. E que talvez seja o que nós precisamos avivar no nosso coração e no coração do nosso próximo, principalmente nesse momento de transição que a gente está atravessando. Alguém pode pensar, mas essa carta pode ser mentira. E nós podemos analisar as duas possibilidades. Mas vamos primeiro à carta, né? A carta diz assim, Neuza, a carta foi endereçada a Neuza. Eu sei que você e seu marido tiveram muitas dificuldades nos últimos meses, desde que perderam os empregos. Agradeço-os por terem pago o aluguel sempre em dia. Eu quero oferecer-lhes um presente. Não me paguem o aluguel do mês de dezembro. Utilizem esse dinheiro para passarem um feliz e maravilhoso Natal em família com seus filhos. Bom dia e Feliz Natal, Joyce Souza. Então, olha que coisa linda, né? Alguém que, na gratidão de ter um imóvel, na gratidão de saber que tinha ali um casal que estava em dificuldades, mas cumprindo com a obrigação, com o compromisso que haviam assumido. Em gratidão e reconhecimento, oferta, né, que eles não precisariam pagar esse último mês do ano e que endereçassem aquele dinheiro, né, no Natal para eles, né, como um presente de Natal aquela pessoa oferecia. Então, é um exemplo simples, é uma cartinha que estava nas redes sociais, que talvez seja verdade sim, que talvez essa Neuza exista, que talvez essa Joyce exista, mas nós temos a certeza, ainda que não seja uma carta real, de que esses sentimentos nobres existem e fazem parte da realidade humana. Porque nesse momento, o bem está ocorrendo na Terra, em muitos lugares, de maneira silenciosa, amorosa, de maneira grata, e está nos convidando para que nós também façamos o mesmo. Esse é o convite que Joana nos faz nessa noite. Passemos a gratidão dos lábios para as nossas mãos, auxiliando, para os nossos ouvidos, né? Dando o ombro amigo para alguém, para os nossos lábios, nas nossas palavras que não destilem ódio, que não instiguem o ódio, mas que levem e repartam o amor. Que Jesus esteja conosco, que assim seja.